Será que Eragon, ou o Ciclo da Herança, é só mais um livro infanto-juvenil? Ou a gente pode tirar algumas lições dele? E principalmente, será que os leitores adultos vão se sentir satisfeitos com a leitura desses 4 livros? É o que a gente vai discutir hoje. Oi, aqui é o Lucas, seja bem-vindo a mais um vídeo do Lago nos Livros. E esse é um vídeo que eu tava querendo fazer há muito tempo, agora que eu finalmente terminei de ler Eragon, concluí os 4 livros do Ciclo da Herança. Tô muito feliz com essa leitura, eu li um livro por ano, vocês me acompanharam aí durante anos por essa saga, por essa jornada, e eu queria fazer um vídeo pra concluir, então, toda essa leitura que eu fiz ao longo de todo esse tempo, com os pensamentos que eu fui colecionando ao longo desses anos. E o principal deles é como Eragon envelheceu todos esses anos e como ele se posiciona hoje na literatura infanto-juvenil. Será que ele é bom? Será que ele é difícil? Será que as crianças vão entender? E principalmente os adultos lendo esses livros, será que vai ser proveitoso? Enfim, espero ter a sua companhia ao longo desse vídeo inteiro para não perder nada. E antes da gente começar a minha discussão, se você que está assistindo esse vídeo já é fã de Eragon, já prepara o compartilhamento para mandar para convencer as pessoas a ler, tá? E principalmente, checa o link lá na descrição com a nossa nova coleção de camisetas. A gente tem vários elementos aqui fazendo referência a Eragon, eu tenho certeza que você vai gostar e você ainda vai apoiar o nosso trabalho. Checa lá o link na descrição depois, tá? Nossa saga com o Ciclo da Herança começa com Eragon, escrito obviamente pelo Christopher Paolini. E uma informação muito interessante que eu não sabia é que o Christopher publicou esse livro aqui independentemente. Ele fez essa autopublicação em 2002 e chamou a atenção de uma editora que resolveu então pegar o livro, editar e republicar de uma forma mais oficial, digamos assim. E aí esse relançamento oficial através de uma editora aconteceu no final de 2003. Então Eragon tá indo aí quase pro seu 20º aniversário de publicação, isso é muito especial. E após o lançamento de Eragon, o Christopher lançou a continuação, que é Eldest. É legal que você pode decorar a ordem pelas cores, tá? Vamos lá. Tem Eragon, aí depois vem Eldest. Depois o lançamento de Brisingr, que é o 3º livro, que até então seria o final dessa trilogia. Iam ter só 3 livros mesmo, era Trilogia da Herança, mas aí chegou o lançamento de Brisingr e Christopher ou a editora falaram assim, então, vai ser muito grande essa história, melhor ter 2 livros mesmo, a gente faz uma quadrologia e chama de Ciclo da Herança. E foi aí que em 2011/2012, Christopher lançou Herança, concluindo então o Ciclo da Herança. Pois bem, se você não sabia a ordem desses livros ou se você tinha alguma dificuldade de decorar, agora você sabe. E a história do lançamento desses livros é interessante, né? Porque a gente passou 10 anos esperando pela conclusão, né? A gente não, porque eu acabei de ler o livro, né? Mas quem começou Eragon lá em 2003, ainda era criança, sabe? Tava entrando no mundo da literatura e tal, e quis continuar essa série, teve que esperar até 2012/2013 para poder ler a Herança. Então é um tempo muito grande, assim, de dedicação para uma série de livros, né? 10 anos. E esse é um aspecto muito interessante que a gente pode pegar de Eragon, porque eu acho que ele acerta muito nesse sentido, que é dar esse espaçamento, esse tempo, digamos assim, de passagem para o leitor também. Eragon é, a princípio, um livro infanto-juvenil, mas por causa desse processo de lançamento demorado, né, ao longo de uma década, o Christopher optou por um caminho que eu acho muito acertado, que é evoluir a sua história junto com a evolução do seu leitor. Então, se ele pegou o leitor com uma certa idade aqui em Eragon, ele foi progressivamente amadurecendo a sua história com o passar dos livros para acompanhar esse crescimento e esse desenvolvimento, de forma que a história que você encontra em Herança no último volume é muito mais madura do que a história que você começa em Eragon. E aí já é um ponto muito positivo para Eragon, porque ele poderia simplesmente manter a mesma faixa etária. Não, eu quero conversar com o público infanto-juvenil sempre. Mas eu não acho que isso acontece. Eu acho que ele amadurece a história assim, ele cresce com a história, ele vai deixando as coisas mais pesadas para acompanhar o crescimento do leitor. E eu acho isso muito positivo. Mas caso você esteja assistindo esse vídeo e não sabe qual é a premissa geral de Eragon, nós vamos ter aqui um universo de fantasia, é uma terra chamada Alagasia. Nessa terra encontram-se diversas raças, não só humanos, a gente também vai ter anões, a gente vai ter elfos, a gente vai ter feiticeiros e algumas outras raças de bichos e criaturas ali, enfim. E esse mundo, atualmente, quando a nossa história começa, tem uma ditadura se instaurando aqui, um império governado por Galbatorix.
Galbatorix, que é o grande imperador de Alagueja. E Galbatorix é um cavaleiro de dragão. Os dragões aqui em Alagueja são muito importantes e às vezes eles se conectam com pessoas e essa conexão é tão forte que cria um laço entre humano e dragão. Quando isso acontece, o humano se torna cavaleiro de dragão e ele passa a conviver com aquele dragão como se fosse um companheiro, digamos assim. Eles conseguem se comunicar telepaticamente, um consegue sentir o que o outro sente, enxergar o que o outro enxerga, pensar da forma que o outro pensa, enfim, é uma conexão bem espiritual, digamos assim, e mágica. Mas Galbatorix é um cavaleiro de dragão e ele ficou do mal. Os cavaleiros de dragão eram para ser mais ou menos que os mantedores da paz e da ordem aqui nesse mundo. Eram para eles olharem se as coisas estavam direitas, quem estava precisando de ajuda, o que precisava ser feito, etc. Mas Galbatorix ficou do mal, resolveu governar Alagueja por completo e instaurou ali um império, e não só isso. Ele simplesmente dizimou todos os dragões, matou todos os cavaleiros de dragão, para que ele seja o único cavaleiro de dragão existente. Logo, ele tem o poder supremo e por isso ele governa a Terra. Pois bem, as pessoas estão passando por esse governo autoritário e no início dessa história a gente conhece um pequeno garoto chamado Eragon. Ele é órfão, ele perdeu os pais e ele vive com o tio e o primo numa fazenda e num belo dia, durante um passeio pela floresta, ele vai encontrar uma pedra azul muito estranha. Ele acha aquela pedra muito distoante do local, pensa que ela pode ser valiosa, leva para poder conseguir vender e ter algum dinheiro. O que acontece é que aquilo não era uma pedra normal, e sim um ovo de dragão que apareceu misteriosamente para ele. Alguns dias depois, desse ovo nasce Saphira, e Saphira vai criar um laço com Eragon e assim ele vai acabar se tornando um cavaleiro de dragão. E ao longo de todo o ciclo da herança, a gente vai acompanhar o Eragon e a Saphira desbravando o mundo para conseguir obter armas e forças e aliados suficientes para tirar Galbatorix do poder. É basicamente essa a premissa de todo o ciclo da herança, com algumas complexidades aí no meio de personagens, de conflitos, de criaturas, de pequenas missões que eles vão ter que resolver. Então nesse primeiro volume, em Eragon, a gente tem uma história bastante introdutória, a gente vai conhecer esses personagens, a gente vai ter um fortalecimento inicial desse laço entre a Saphira e o Eragon. Eles vão partir numa aventura e começar a sua missão efetivamente para treinar até o Eragon estar forte e apto o suficiente para ser de fato um cavaleiro de dragão. E a Saphira também estar grande e forte o suficiente, saber domar os seus poderes bem o bastante para conseguirem lutar contra o mal. É basicamente isso, uma guerra do bem contra o mal, na forma de temos um governo autoritário que é o mal e a gente precisa instaurar uma nova forma de governo em que as pessoas não sejam escravizadas, não passem fome, todas as raças tenham os mesmos direitos e assim sucessivamente. E bem, eu acho que só com essas primeiras palavras já dá para mostrar um pouco porque que eu acho que essa história é importante para o público infanto-juvenil. Porque a gente aqui vai ter noções básicas de política. Essencialmente, Eragon é uma trama política, ainda que bem ingênua. Não espere ler o ciclo da herança querendo encontrar um Crônicas de Gelo e Fogo em termos de trama política, porque não é isso que vai acontecer, né? Mas assim, Eragon não perde tanto nesse quesito, porque é um livro bastante introdutório para pequenas noções de política, principalmente voltado para um público menor. É um livro que está o tempo todo falando por essa luta de direitos, por lutar pelo que você acha certo, por derrubar uma figura autoritária, e à medida que a gente vai avançando nos livros, essa densidade política vai agregando para a história. A gente vai sentindo que o Christopher trabalha isso cada vez mais. No início parece um livro muito simplório e muito ingênuo nesse quesito, mas conforme os livros vão passando, você vai vendo a densidade que ele vai agregando para a história. E eu acho isso positivo, porque você começa com Eragon numa história muito ingênua e simplesinha e bem contra o mal, mas você começa a perceber as camadas por baixo de, pera, não é simplesmente o bem contra o mal. A gente está fazendo uma alegoria de que o mal é um governo autoritário. Então, na verdade, não é bem contra o mal. É a luta entre valores democráticos e liberdade contra a opressão, contra a ditadura, repressão de sentimentos, repressão de ideias. E você vai traçando esses paralelos, óbvio, agora sendo adulto fica muito mais fácil, mas assim, quando a criança lê esse tipo de história, ela vai entendendo a ideia geral da situação, ainda que ela não consiga perceber que, oh meu Deus, estamos falando aqui de um governo autoritário e democracia e... Entendeu? Ela não consegue fazer essa alegoria, ela não consegue montar na mente dela que é uma alegoria para isso.
isso, mas internamente ela vai sentindo a ideia geral. E eu acho isso positivo, porque você trabalha um enredo político de uma forma leve e mascarada no mundo de fantasia, mas ainda assim eu acho que é uma história muito válida. E eu posso falar que assim, os meus favoritos são Eldest e Herança. Mas antes de gravar esse vídeo eu tava vendo aqui que eu marquei muita coisa de Brisinga. Acho que não dá pra ver tanto assim, mas tipo, Brisinga tem muita coisa marcada. Eldest não tem tanto marcado porque eu resolvi começar a marcar depois. Eu até comentei isso na resenha. Eu comecei a ler e aí fui vendo umas coisas legais e deixando passar porque eu não queria marcar. Não marquei nada de Eragon, então não queria marcar. Aí depois teve um negócio que eu falei, não, gente, eu preciso marcar isso. Aí eu resolvi começar a marcar em Eragon. Então só tem as marcações a partir desse aqui mesmo. Eldest é o meu preferido de todos ainda, porque eu acho que ele acerta muito no enredo dele. É um enredo de descoberta e de treinamento. Então você, como leitor, tem uma sensação muito boa de acompanhar o Eragon fazendo o seu treinamento. Aqui ele tá mergulhado com os elfos, digamos assim, então ele descobre magias, ele passa por treinamentos, ele enfrenta perigos. Mas a Herança eu gostei muito por ser a conclusão. Gostei demais do final, vocês também viram lá na resenha os meus comentários. Eu achei muitas analogias e coisinhas interessantes nesse livro aqui. Então, ok, eu acho que ele é um livro válido ainda para o público infanto-juvenil, sim. Mas aí fica a pergunta, será que ele é válido também para adultos? Será que você que está assistindo esse vídeo, que não acompanhou Eragon durante a infância, assim como eu, mas agora já está adulto, já leu outros tipos de fantasia, outras fantasias políticas mais pesadas, será que você vai gostar de Eragon? Se você já leu muitas fantasias que trabalham esse enredo político também, as Crônicas de Gelo e Fogo e outros derivados, esses livros, e principalmente os livros voltados para o público adulto, eles têm uma densidade muito maior. Eu já falei, não vai esperando isso aqui no Ciclo da Herança, tá? É uma coisa bem mais leve e um pouco mais ingênua. Mas de qualquer forma, eu acho que sempre a gente gosta de intercalar livros mais pesados com livros mais leves. Eu tenho o meu livro que é de não pensar. Quando eu não quero pensar, eu pego uns livrinhos infanto-juvenil aí, Caça-Feitiço, Artemis Fowl, essas coisas assim, que é o meu livro de não pensar. Eu só quero ler e esquecer o mundo. Não acho que Eragon se enquadra nesse tipo de livro, tá? É livro pra pensar sim, pra aproveitar, porque é muito legal e interessante. Mas é notório que ele é um pouquinho inferior quando a gente compara com outros tipos de fantasia voltados para o público adulto. Isso não tem problema nenhum, até porque os públicos são diferentes. Mas é uma questão muito interessante porque Eragon é um livro de 20 anos atrás. E eu acho que conforme as gerações vão passando, a gente meio que vai abaixando um pouco o nível da literatura infanto-juvenil. Isso não é muito dramático não, tá, gente? É normal. Por exemplo, se a gente parar pra pensar que o Hobbit foi escrito pelo Tolkien como uma história para o seu filho, né, que ainda era criança, e ele foi publicado como um livro infantil na sua época, e hoje tem leitor adulto que acha o Hobbit difícil, a gente caminhou e os padrões de literatura infantil mudaram. As histórias talvez tenham se tornado mais simples para se adequar a esse determinado público e acaba que os livros infantis de anos atrás, décadas atrás somente, acabam se tornando difíceis demais para o público infantil. Então eu acho que Eragon, infelizmente ou felizmente, depende de como você analisar isso, cai nessa situação. É um livro só de 20 anos atrás e eu acho que em 20 anos a gente mudou muito como a gente consome literatura infantil, infanto-juvenil e jovem. Há 20 anos atrás não se tinham tantas opções assim de livros infanto-juvenis, né? Esse boom da literatura jovem, infantil, veio depois de Harry Potter, né? Não é segredo pra ninguém. Esse aqui acabou que foi na onda também. Então assim, os padrões mudaram em 20 anos e quando a gente tem muita opção no mercado, a gente acaba tendo muita coisa igual e muito livro igual, escrito da mesma forma, e quando isso acaba se tornando a norma, as pessoas só lançam esse tipo de literatura porque é o que o povo está consumindo. Mas o povo está consumindo não porque aquilo foi decidido como melhor, e sim porque tá todo mundo lançando aquilo. E eu acho que isso a gente acaba caindo para esse nivelamento por baixo, infelizmente, de parar de recomendar coisas que exigem um certo esforço. A gente simplesmente aceita que é o mais simples, é o básico, é o que a minha cabeça está me permitindo no momento, então vai ser isso que eu vou ler mesmo. E a gente acaba só consumindo esses livros mais fáceis, né, que são todos
todos iguais, escritos da mesma forma, com a mesma ideia, com o mesmo enredo, com os mesmos personagens, e a gente acaba esquecendo de procurar uma coisa melhor, uma coisa mais profunda, que tenha um trabalho um pouco diferenciado, que tenha uma linguagem, um estilo de escrita refinado. Eu acho que por causa de todos esses motivos, ao longo desses 20 anos, Eragon se tornou hoje uma série boa para adultos. Principalmente aqui no Brasil, que a gente está tendo um problema sério de falta de literatura de fantasia para adultos. Eragon chega como um livro infanto-juvenil de 20 anos atrás, que hoje se torna bom para adultos. Para adultos e para jovens também, que estão acostumados com a literatura jovem ou a literatura adulta e querem uma coisa um pouquinho diferente, que não seja ao mesmo tempo tão pesada a ponto de ser um livro adulto, mas que também não seja um livro leve, qualquer coisa, igual a todos os outros que estão saindo. E por causa disso ele é muito certeiro, e por causa disso eu gostei tanto dessa leitura ao longo de todos esses anos. Porque eu tava com saudade de ler livros de fantasia, eu tava com saudade de mergulhar em livros enormes que se passam no mesmo mundo, que a gente tem magia, que a gente tem luta, que a gente tem trama política, coisas pra desvendar, mas ao mesmo tempo não queria encarar algo extremamente pesado, extremamente complexo. Entende o que eu quero dizer? Eu acho que o Ciclo da Herança, nesse momento que eu tô gravando esse vídeo, se posiciona muito bem entre uma leitura intermediária, que não é ao mesmo tempo leve e boba e fácil demais, mas também não é difícil, lenta, arrastada. Não acho que isso aconteça. Eu acho que ele tá posicionado bem ali no meio, e por causa disso você, leitor de fantasia que já é adulto e está procurando novos livros de fantasia, deve dar uma chance sim ao Ciclo da Herança. Se você gosta da temática de dragão, e aqui ele é muito importante, vai por mim. O Ciclo da Herança é uma ótima aventura, você vai se surpreender. Quando eu comecei a ler Eragon, eu achava que ia ser tudo muito clichê, não ia ter nada de novo, nada de original, era só um garoto montado num dragão cuspindo fogo por aí, e não é só isso, acredita em mim. A gente tem magia, a gente tem complexidade dentro dessa magia, a gente tem filosofia dentro dessa magia, a gente tem toda essa questão política que eu falei, a gente tem uma pontinha de ciência ali no final que aqueceu meu coração, e eu espero que você ame essa leitura tanto quanto eu amei. Se você quiser comprar esses livros, o link vai estar lá na descrição. Não esquece novamente de passar lá na descrição para comprar sua camiseta do Ciclo do Dragão. A gente que é fã de Eragon, a gente precisa se unir, gente. Tão poucos por aí. Tá quase tão escasso quanto os Cavaleiros de Dragão aqui em Alagueja. Não podemos deixar isso acontecer, não. E eu queria agradecer a Gisele Lopes por ser apoiadora aqui no canal. Se você quiser apoiar o nosso trabalho, checa o link lá na descrição também. Espero que você monte nesse dragão, aproveite a aventura e volte aqui para acompanhar outras dicas de livros no Luago. Até o próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau!